Boa tarde! Hoje a gente está aqui com a Larissa, que é psicóloga aqui do colégio, e a gente vai falar sobre o tema adultização e sexualização de menores nas redes sociais, que é um assunto que está bem alta. Então, Larissa, primeiro, né? Como a adultização nas redes sociais vai afetar o desenvolvimento psicológico das crianças e dos adolescentes que estão aí nesse meio? Então, por que a gente fala de adultização, né? Porque é quando a criança ela assume papéis que não são dela, né? E por que são papéis que não são dela? Porque ela não tem maturidade ainda para lidar com aquilo ali e para se construir. A criança está em desenvolvimento, ela está em construção e ela vai se construir a partir daquela informação ali que ela recebe. Ela vai se espelhar naquilo, enfim, ela vai projetar naquilo. Então, se ela está recebendo uma informação que não é adequada para a idade dela, ela não vai saber administrar aquilo ali e ela vai acabar, né, se construindo em cima de algo que não é apropriado para a idade. Então, isso pode ser, se a gente for pensar, né, na sensualidade excessiva, pode ser no empreendedorismo mirim, pode ser, né, na vestimenta, em todas essas coisas que não são apropriadas para a idade e que ela vai se espelhar naquilo ali, entendendo que aquela é a forma de ela se construir no mundo, quando na verdade não é. Sim. Isso em músicas também, né? Então, daí a gente vai entrar numa questão, né, que eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que moda, música, arte, todas elas, né, são usadas como instrumento, né, político, ideológico, espiritual, e por aí vai. Então, tem muita coisa nesse sentido, né, desde as músicas com letras, né, que não são apropriadas, com danças sensualizadas, sexualizadas, que também não são apropriadas, desde a vestimenta, né? E aí eu vou ser bem polêmica, né? Mas assim, cropped não é roupa de criança, roupa justa de brilho não é roupa de criança, acessórios sensuais não são para criança, pintar unha não é coisa de criança, usar maquiagem não é coisa de criança, né? E aí a gente vai para uma infinidade de coisas que nem só existem nas redes sociais, porque a gente está falando muito desse tema, né? Pelo que bombou, né? Recentemente. Sim. Mas nós seríamos hipócritas se a gente não falasse que essa adultização ela acontece muito antes da rede social, né? Se a gente for pensar, não é só agora na rede social, ela tá fora, ela tá em tudo, ela tá quando meu filho vai na casa talvez do amiguinho, quando ela vai na festa de aniversário, a música que toca. Então, tá em todos os lugares, não só nas redes sociais. A rede social é agora o que tá em alta, mas existe muito antes disso. E pode ser até incentivado pelos pais sem nem perceber, assim, então, né? Com certeza. Mas né? percebendo também, né? Percebendo também que tem Dinheiro. gente que tá ganhando dinheiro em cima disso. É, tem quem se dá conta e porque monetiza, né? Então, né, continua fazendo, então, muito sério isso. Mas, infelizmente, a gente vive uma sociedade que ela normalizou coisas que não são normais, né? Então, ela normalizou uma criança usar cropped, uma criança se vestir com estampas né, que seriam de adulto, uma criança pintar as unhas de vermelho, ela, né, usar sombras coloridas e muito brilho, ela usar aí acessórios, enfim, que seriam correspondentes ao mundo adulto. Então, numa sociedade que normalizou isso, ouvir determinadas músicas, mesmo com a presença de criança, ver determinados, né, programas, vídeos, enfim, mesmo com a presença de uma criança ali, ela já nem percebe mais que aquilo não é normal, né? Então, isso acontece. Muitas pessoas, elas não fazem de propósito, elas não se dão conta daquilo ali, mas eu tenho que dizer que tá na hora de se dar conta, porque tudo isso influencia e a gente já vê, né, as crianças adoecendo mentalmente justamente porque elas estão expostas a algo que elas não conseguem lidar. Vamos pensar aí, né, nessas crianças às vezes, né, expostas ou que já têm um perfil mirim ali na rede social e que elas se apresentam ali fazendo algo, ou, né, se exibindo realmente com o corpo, algo assim. Elas já estão crescendo achando que aquilo ali é o que valida elas. E não é isso ali que valida uma criança. A criança tem que ser validada pelo que ela é, pelo brincar, pelo ler, pelo se divertir, por fazer amigos, e não pela sua beleza, e não, né, por alguma habilidade que ela está sendo exposta e está ganhando likes. Então, tudo isso faz com que ela já cresça acreditando que ela é validada por aquilo ali. Mexe E muito quando com a autoestima, né? Exato, com a autoestima. E quando ela não for validada por isso, nós teremos problemas, sem dúvida nenhuma. Sim. As crianças
mais carentes, assim, eu posso estar errada, né? Mas eu acho que elas procuram mais atenção, assim, nas redes sociais, por exemplo. Tipo, uma menina, por exemplo, que não tem o apoio ou pai presente, alguma coisa assim, ela pode se sentir muito bem com o comentário de um homem falando que ela tá bonita. Uma criança não vê maldade, assim. Isso eu penso que independente da condição socioeconômica, entende? Sim. Né? Porque a criança que ela vai lá postar algo, enfim, e alguém vai curtir, vai comentar, é claro que ela vai se sentir lisonjeada. Todos nós se sentimos lisonjeados quando recebemos um elogio, mas ela não tem a maturidade para entender aquilo ali, para entender que às vezes tem uma segunda intenção e que quando ela não for ali, né, não ganhar um like, não ganhar um comentário, também tá tudo bem, entende? Né? Que isso não é um problema. E isso independente da condição socioeconômica, porque, né, se a gente for pensar, hoje essa adultização tá em tudo, tá no desenho, tá no filme, né? E pode ser de uma condição socioeconômica mais alta. Se eu fosse perguntar e fazer um levantamento, quantos pais sabem o que os filhos estão vendo nos desenhos? Né? Eu, né, não vou falar aqui para não polemizar, né? Mas eu tenho uma lista de desenhos que eu sei que não podem ser assistidos, entende? Na minha casa não entram, né? Porque tudo é vistoriado antes. Desenho aqui tem tal coisa, desenho aqui, isso aqui não vai entrar na minha casa. Ah, isso aqui pode, porque tem coisa muito boa também. Só que, né, quando a sociedade ela normaliza e ela acha que tudo que vem pode ser passado, pode ser aceito, ou porque o meu filho gosta, porque o meu filho quer, mas não é ele quem decide. Então, é pouco comum que os pais vistoriem realmente aquilo que os filhos estão assistindo, seja o filme, seja o desenho animado. E aí vamos entrar na leitura de um livro, né? Se eu fosse perguntar aqui para vocês, que livros de literatura clássica que vocês já leram? Eu não vou nem lembrar. Se eu te Quantos? falar... Né? Se eu perguntasse, de repente, quando vocês eram menores, vocês leram, sei lá, né? O Diário de uma Garota Não Popular. Esse eu li. Né? A gente leu junto. Né? Esse livro traz algum conhecimento ético e moral? Não traz. Não traz? Diário de um Banana traz? Não traz. Mas todo mundo lê, entende? E também traz ali um vocabulário chulo, um comportamento que não é adequado, entende? Muitas vezes vinculado ali a uma adultização, né? Então, assim, né? Não importa a condição socioeconômica, né? Os pais, infelizmente, eles entraram nessa onda e eles não monitoram e não fiscalizam como deveria ser. Né? E saem ali para comprar o esmalte vermelho, o cor-de-rosa forte, o batom, entende? Que não deveria ser, né? Usado aí pela criança. E eu acho que tá até pela questão da rede social, agora tá muito mais aberta para todo mundo, né? Então, qualquer pessoa tem um celular ali, hoje em dia é muito mais fácil uma criança ter um celular. Então, sei lá, Sim. criança muito mais cedo ganha um celular. Que é errado, Eu também acho. errado não, vamos dizer que é inadequado, né? Isso, Que é inadequado. Eu acho que seja a melhor opção. Assim como o uso de telas, né? O uso de telas até 2 anos de idade é recomendado que a criança não use de forma alguma acesso a qualquer tipo de tela. Isso tem alguma... Né? Tem alguma, tipo, Estudos? prejudica? Sim, a mente da criança? não, tem estudos científicos, né? Inclusive, há 2 anos atrás, a gente trouxe, né, uma médica neuropediatra com mestrado nessa área para falar aqui no colégio sobre essa questão do quanto, né, o uso excessivo aí de telas tem prejudicado, né, o desenvolvimento neurocognitivo e sem se falar na parte aí emocional que a gente já comentou sobre a autoestima e tudo mais, que, né, quando a criança acaba não sendo validada ali, né, na rede social. Então, né, até os 2 anos nem deveria ter tela, a partir dali 1 hora, sob o monitoramento, a vigilância dos pais, sabendo tudo que acessa, tudo que assiste. Mas assim, se o pai não tem condições de fazer isso, porque aqui não julgando, mas talvez pela vida corrida e tudo mais, a rotina que tenha, se ele não tem condições de vigiar e de monitorar, então é melhor prevenir e não dar, certo? Né? Porque a partir do momento que eu dou e que eu ponho o celular, né, na mão do meu filho, eu tenho o compromisso de vigiar e monitorar o que ele assiste. Se eu não tenho condições de fazer isso, então eu não dou, porque a prevenção sempre vai ser o melhor. Sim. Então, né, já começa por aí, porque, de novo, quem dá o celular, que daí o filho pode assistir aí os vídeos, pode fazer a rede social e tudo mais,
né? É o pai. Quem compra a vestimenta, quem deixa ouvir a música, é o pai. A criança não vai fazer isso sozinha, entende? Sim, sim. E ainda assim, depois dos 2 anos, é considerado prejudicial também? 1 hora. Sim, 1 hora Não, daí mas só. essa 1 hora ainda, assim, é Dentro ou de não? 1 hora pode ser usado, né? Com essa supervisão do que seria esse Entendi. conteúdo, entende? Entendi. Né? Porque pode usar 1 hora e vai assistir ali desenhos educativos, né? Instrutivos, que passem uma questão, né, de comportamentos de empatia, comportamentos morais e éticos adequados, tá tudo certo. Dentro de 1 hora tá ok o tempo que tá sendo usado. Agora, se não for, né? E se Sim. vai assistir outras coisas ali, e aí? Sim. Na percepção, tipo assim, eu tenho comentando com a Laura, a gente não é velha. Mas. Não é que a gente não é velha, vai fazer sentido, cara. A gente não é velha, mas assim, a diferença de como era a nossa infância, tipo assim, quando a gente tinha 11, 12 anos, para as crianças que a gente ensaiou na gincana, é muito grande. É bem diferente, É muito assim. grande, assim, é muito... E é uma coisa muito rápida, né? Eles têm, o quê? 5 anos de diferença da gente no máximo. Ah, sim, porque É tá... legal você falar isso, porque, meu, eles falam muito palavrão, muito, Eles muito, falam... muito, eu muito, era... muito. Nossa, eu era a maior proibida de falar palavrão, assim. Aham, Mas eu não é só também. isso, eles namoram. Já é uma coisa Eles são muito pra frente, eles sabem coisa do terceirão que nem a gente sabe. Tipo, umas coisas assim, sabe? Que não são da Aham. idade deles saberem. E, tipo, eu não sabia isso quando eu tava na idade deles. Então, Não é legal eles saberem essas coisas. não faz nem sabe? sentido porque eles não vivem esse tipo de coisa, sabe? E como a diferença, tipo, de 5 anos já mudou tanta coisa. Eles falam como. Não sei, como um cara Cara, de eles falam 18 como a anos, gente, assim. Aham. Iguais, assim. Iguais. E não tem mais aquela coisa de, tipo, quando a gente era menor, a gente idolatrava os mais velhos. Eles Também não aí, se importam, assim. é muito diferente, assim, a gente nota como eles estão. E eu acho que cada vez fica mais exposto ainda. 6º ano, pra mim, é absurdo, assim, o tanto de... Eles parecem da nossa idade, do jeito que eles falam e as coisas que eles fazem. Menina do 6º ano biscoitando no TikTok. Exato, que de novo entra na questão, né, de buscar ali uma validação e de achar que aquilo ali é, né, é o adequado. E aí nós voltamos porque, assim, a criança, ela só vai buscar fazer aquilo que também foi apresentado a ela, né? A criança, desde pequena, ela aprende por modelo. Então, se o que é apresentado para ela, seja pelos pais, pela sociedade, é aquilo ali, ela acredita que aquilo ali é o ideal, que aquilo ali é o padrão, que aquilo ali é o normal. E aí o problema é que, né, nós, enquanto sociedade, não estamos estranhando isso, né? Isso vem aos poucos, né? Como toda mudança, né? Como eu volto a falar, seja na moda, enfim, vai uma coisinha ali, uma coisinha lá, e assim, né? Na arte, na música, e daqui a pouco, quando a gente vê, aquilo tomou uma proporção que, é só uma coisinha. Não, não é só uma coisinha, né? Não é só um detalhezinho. Se a gente não freia, se a gente não diz, não, isso aqui eu não concordo, aquilo vai tomando uma proporção, e eles, né, recebem aquilo ali e acham que tá normal mesmo. Quando na verdade não é. Então realmente precisa de uma movimentação pra. Eu acho engraçado que eles têm esse tipo de comportamento só na frente, tipo assim, dos amigos. Aí na frente dos pais eles são completamente Parece diferentes. que, tipo assim, parece que eles não sabem de nada. Não, parece que eles são outras crianças, Eles são criancinhas, assim, na frente dos pais. É muito engraçado. Tipo, a gente tá falando com eles, cala a boca. Eles começam a xingar a gente, assim. eles começam a xingar a gente. Aham. Coisa que nem a gente fala, tipo assim, é muito pesado. E nos pais, não, meu filho nunca, mas do jeito que o filho age realmente na frente do pai, nunca, né? Ah, sim, mas essas questões envolvem sempre, assim, questões de limite em geral, não só de adultização, né? Que sempre tem pais que quando, né, for comentado alguma questão do filho, não, às vezes não vão aceitar, né? Não envolve só essa questão, envolve outras aí também que a experiência mostra que, né, não aceita, não, meu filho não faz isso, meu filho, né? E aí a gente vê como muitas vezes não conhece, né, o próprio filho. Eu queria falar com ela, não sei se tu chegasse a ver o caso mais famoso assim que teve envolvendo a adultização da Camilinha. Sim, eu né, assisti o vídeo do Felca, enfim, Sim, daí, né, me inteirei, mas não fui ver mais coisas sobre né, mais vídeos e coisas sobre ela, mas sei. E ela defendeu, assim, o Ítalo Santos. Ela fez um vídeo defendendo ele. Mesmo
Sim, não sei, eu vi. porque é aquele negócio que fala, você talvez não sabe, né? Não tipo, É que eu acho- raciocina. Eu acho que vem muito do encanto também, né? Por exemplo, ela vem de uma vida um pouco mais humilde, e daí o Ítalo Santos deu tudo pra ela que ela nunca nem sonhou em ter bolsa de grife, e uma casa legal. Eu acho que isso faz ela acreditar que ele foi muito bom pra ela, que ele mudou a vida dela, assim, mas não foi Não, melhor. sim, porque a oportunidade, o modelo que ela recebeu e o que foi, o que ela aprendeu, né, ali a ter satisfação, a ter prazer, a se sentir olhada, validada, foi pelo que ele foi oferecendo para ela. Então, para ela aquilo ali faz sentido, digamos Sim, assim, sim. né? E como isso pode afetar, tipo, ela futuramente na vida adulta dela? Tu acha que isso pode ter algum problema, alguma questão, assim, pra ela resolver quando ela crescer? Olha, é bem possível que ela, né, a não ser que chegue aí a algum ponto que de fato venha trazer algum, né, sofrimento para ela, mas, né, é bem provável que ela, né, continue acreditando que aquilo ali É né, normal. né, é o que dá prazer, é o que dá satisfação, né, enfim, para ela, né, muitas vezes acontece que mais, né, mais lá à frente, algumas pessoas às vezes se deparam, enfim, e começam a enxergar com outros olhos, passam por alguma experiência e vêm de outra forma, e aí às vezes ficam, né, uma situação aí de uma depressão, pelo que, né, já fez, já passou, enfim. Mas, né, para a pessoa que cresceu tendo aquele modelo, muitas vezes é difícil tu chegar e falar, não é assim, não é isso. É como muitas vezes na minha experiência, né, dentro da área da educação e da área clínica também, chegar e falar, né, por exemplo, não, né, teu filho não pode assistir, né, determinados vídeos, né, isso não é saudável para o teu filho não pode ficar tantas horas, né, fazendo uso de tecnologia, teu filho não deveria ler esse tipo de conteúdo, deveria ler isso. E muitas vezes, né, os pais também acham que, não, mas por que que não? Não, mas não tem problema, isso é assim, mas tá todo mundo fazendo, isso todo mundo assiste, todo mundo lê, todo mundo vê, entende? Então, de tão normal que se tornou aquilo ali, a pessoa, ela entende que não, isso não é um absurdo, isso é muito difícil de fazer. Então, ela tendo essa referência e querendo ou não, tendo vantagens aí, né, que talvez ela não tinha na posição anterior, ela, né, para ela, mas é aquilo ali que ela conhece, é aquilo ali que a satisfez e, né, e por isso é esse, digamos, defender aí, né, que eu assisti, né, o vídeo que ela, né, defendeu, eu cheguei a assistir também. Ela chorou, ela tava mal. Assim. Ele tinha uma figura paterna, assim, pra Sim, ela. exato, né, é uma referência para ela, na verdade. Uhum. Mas essas pessoas, eu vejo, por exemplo, teve muitas polêmicas envolvendo ele, né? Mas eu vejo que os outros famosos, eles não se envolvem, assim, justo por ter uma má imagem, né? Tu não vai ir falar com o cara e fazer dancinha com o cara, se tu já tem fama, se não tem interesse nenhum, que expõe menores de idade, né? Vem muito de caráter também. Eu acho que quando eles já têm a fama, já têm o dinheiro, já têm um público concretizado, eles se preocupam muito mais, assim, em compactuar com uma coisa dessas. Porque se tu for ver, ele só gravava com crianças assim, humildes, ele se aproveitava muito, assim. Sim, ele tirava vantagem Dessa dessa, vulnerabilidade, né? exato, dessa situação, exato, era, né, buscava identificar um público ali que fosse vulnerável, que estava mais sucinto a aceitar aquilo ali, ver aquilo como uma oportunidade. E as mães, elas defendiam ele também. Porque eu acho que vem muito de interesse, né? Porque as mães também eram uma vida nova, não foram só as crianças. Claro, exato. Então eu acho que foi muito uma troca, assim, foi um interesse mútuo. E a criança tá alheia de tudo. A mãe sabe o que tá acontecendo, o cara sabe o que Sim, tá acontecendo. né, a criança ela tá sendo uma vítima, né? Porque é o adulto, né, a figura responsável, no caso, né, a figura parental, é que deveria ser a guardiã dessa criança, que ela deveria proteger essa criança. Né? Existe uma linha, né, do que é o universo adulto, do que é o universo infantil. E é papel do adulto fazer, né, fazer essa leitura e saber até onde vai, né, o que é de criança e o que é de adulto, e proteger essa criança para que ela cresça, né, de uma forma saudável, para que ela, né, não venha a ter aí uma visão, né, distorcida de si, do mundo, e, né, com valores e, né, com essa perspectiva aí tão errada. E, né, na verdade,
essas pessoas, né, não fizeram essa proteção, não, né? Por N variáveis aí, enfim, porque também viram uma oportunidade, porque olham para a sociedade num todo e, meu Deus, mas, né, todo mundo ouve essa música, todo mundo sensualiza, né, porque é o que a gente vê hoje, né, hoje a sexualização, a sensualidade, hoje, infelizmente, o centro aí da nossa sociedade, né, infelizmente não é saudável, mas é o que a gente tem hoje. Sim, é o que mais chama atenção, né? Exato. Então, né, infelizmente acontece isso, né? Quem deveria guardar e proteger as crianças acaba colocando elas nessa situação. E tu considera que seria adequado, tipo, uma regulação, entrando nesse tema já, mas tipo assim, de idade, colocar uma coisa, tipo, sei lá, esse aplicativo é pra tal idade. Então. Já tem, só que Tem, não só é que não é seguido, né? cumprido. Então, aí é polêmico. Polêmico. Que a maioria vai dizer que tem que regular. E eu sou contra, porque já existe regulação. Né? Na verdade, já existe a lei. Né? Já existe. Não venham dizer que não existe, que existe já uma lei. Né? Já existe, e isso a gente tem que falar. Não vamos falar só das redes sociais. Em tudo, né? Aí eu tenho que cuidar para não entrar muito a fundo. Mas em tudo na nossa sociedade já tem lei. E infelizmente não é cumprido em qualquer âmbito, não só na rede, né? Na rede social, no mundo digital. Né? Não é fiscalizado, Exato, né? exato. Então, não adianta fazer mais leis, entende? Se nem as que já existem não são cumpridas. Então, digamos, como se fosse a gente tá fazendo uma farsa, né? Vou criar mais leis, mas de que adianta ter mais leis se as que tem já não estão sendo cumpridas? Sim. Começou a movimentação para as crianças sendo sexualizadas na internet depois do vídeo do Felca. Um youtuber foi falar e daí polemizou. Sendo que, né, muitas outras pessoas já falaram antes, né? Exato. Vocês devem ter conhecimento, Público, né? Ele, enfim. Mas ele trouxe uma pesquisa inteira, né? Tipo... a fala dele foi muito pertinente. Eu penso que, né, assim, essencial, sempre alguém tem que trazer à tona novamente. Mas a gente seria hipócrita se falasse que, não, agora tudo isso só está sendo visto por causa do Felca. Não, muitas outras pessoas já denunciaram antes, só não foram ouvidas. E, sei lá, pelo momento ou por conveniência, não sei dizer o motivo, né? Mas o Felca foi mais ouvido. Mas não é só agora que tá se tendo isso. Mas em termos de regulamentação das redes sociais, já existem leis, né, seja na rede social ou outras. O que falta no nosso país, infelizmente, é fazer a vigilância e fazer com que elas sejam cumpridas. Se o que já existe fosse já cumprido, a gente já estaria bem melhor. Entende? Então não adianta criar mais coisa e não vigiar e não fazer com que seja cumprido. Daí criar por criar. Só criar por criar, entende? Aí eu, né, não sou a favor. Vamos ver alguma pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta. Então. Tu tinhas comentado que os pais, eles dão as coisas para as crianças, só que eu também vejo pelo âmbito, todo mundo usa. E quem não tem é excluído por não ter, assim. Então, acho que deve ser muito difícil para os pais também, eles verem o filho, a filha... um grupinho no WhatsApp dos amigos, tá todo mundo tendo grupinho no WhatsApp. E daí o teu filho não pode ter porque ele não tem o celular. Eu sei que eu sentiria pena. Eu ficaria mal se eu visse meu filho excluído, assim. As crianças sentem, eu acho, um pouco. Tu conhece algum caso para falar de exclusão por isso? Exemplo? A gente ensaiava... a gente ensaia pra gincana, né? É onde eu tenho mais contato com crianças. E as que não tinham celular, elas tinham, tem que falar pra minha mãe. Daí as outras crianças zoavam que não tinha celular. Daí todas essas coisinhas, sabe? Tipo, qualquer coisinha é motivo. Minha mãe não deixa. A mãe do fulano não deixa. Mas e quem tá certo? Não digo quem tá certo. Eu só digo que é, tipo, um pouco mais complicado, assim, ver o teu filho sendo excluído e não poder fazer nada. E aí eu vou entrar, então, numa outra questão, né? Se os pais educassem seus filhos, né, nas 7 virtudes, eles não estariam passando por isso. Porque se você tem uma linha de educação, de preferência educação clássica, baseada nas 7 virtudes, né, o seu filho ele vai estar fortalecido e ele vai passar por isso e ele vai saber quem ele é e que ele não precisa, né, dessa aprovação, e ele vai saber lidar com a zoação do outro. Só que como infelizmente a nossa sociedade não cria os filhos dessa forma, eles acabam passando por isso,
né? Então, né, é complicado. Mas aí eu vou usar uma frase que provavelmente a mãe de vocês já usou algum dia, né? Não é todo mundo. Né? Não é Que você todo não é todo mundo. Então, né, o pai e a mãe, eu vou dizer isso porque eu sou mãe, você tem que olhar pro seu filho e dizer, não, mas você não é todo mundo. E você não vai ter, e você não vai fazer, e você vai sobreviver, né? E é assim que uma sociedade pode ser modificada, porque quando a gente faz o que todo mundo faz, né, a gente, né, caminha. E quem faz diferente é que vai fazer a diferença na sociedade, né? E vai fazer com que o seu filho faça a diferença também depois. Então a gente entra numa questão que é a forma como a nossa educação caminha e que, né, tá de fato muito, muito errada, E quais são as 7 virtudes que tu falaste? né? A fé, a fortaleza, a esperança, a temperança, a caridade. Deixa eu ver quantas que eu falei, esqueci quantas. Ai, não sei. Aí são essas, né? Essas aí, vamos pensar que se faltou alguma. E como que conversaria sobre isso e explicaria, tipo, acontece tal e tal coisa dentro das redes sociais ou em algum programa de televisão e como trazer isso pra criança pra ela entender de fato isso? O que? Alguma situação Tipo que assim, seja. que isso não é legal, acontece esse tipo de coisa. E explicar pra ela que, se tu postar tal vídeo, vai acontecer isso, não é legal. Como trazer essa abordagem pra criança? Isso tu tem que fazer no dia a dia, né? É o dia a dia, não existe tu sentar e dar uma aula sobre determinada coisa, entende? Primeira coisa, os pais são espelho, então a tua atitude diz muito sobre, né? Desde a forma como tu se veste, o que tu ouve, o que tu assiste, entende? Então, vamos pegar um exemplo. Não adianta eu, mãe, eu botar lá pra ouvir um funk e depois eu dizer pro meu filho que funk não é legal, né? Sim. Entende? Né? Como que não é se minha mãe tá ouvindo funk? Entende? Né? Não adianta eu, sei lá, né, usar uma roupa extremamente sensualizada, né, e depois eu falar pro meu filho que isso não é legal. Então é a postura, né, do pai, da mãe que vai fazer. É sempre aquele velho ditado, né? Não é o que você fala, mas é o que você faz. Sim. Então, né, o exemplo ele arrasta. Então é a postura da gente em todas as situações do dia a dia. De uma pessoa, né, no começo da minha carreira profissional aqui no Consul, ela falou assim: Larissa, educação eu acho que é mais ou menos assim, vê se tu concorda, né? É da hora que teu filho acorda até a hora que tu vai botar ele na cama e tu faz a última oração antes de dormir. E é basicamente isso, né? Educação é o tempo todo. Não existe um momento que, não, senta aqui que agora eu vou te educar. É a tua postura o tempo todo. É como eu, adulta, vou lidar, por exemplo, com essas virtudes. Como eu lido com a fortaleza, com a fé, com a esperança, com a caridade, com a temperança, no meu dia a dia, nas minhas relações. É isso que vai fazer com que o meu filho se espelhe em mim. Né? É como não adianta eu falar pro meu filho que ele não pode ficar no celular e eu tô no celular o tempo inteiro enquanto a gente tá dentro de casa. Né? Isso não é coerente. Então, se eu estou falando que o celular não é adequado, que a tecnologia não é adequada, que a criança precisa brincar, então e eu, quando eu estou com a minha família, o que eu estou fazendo? Eu estou no celular ou eu estou também ali, né, ocupada com os afazeres da casa, brincando com meu filho, fazendo algo? Entende? Quando meu filho vai, né, assistir um desenho animado, vai assistir um filme, eu assisto com ele? Eu assisti antes, eu sei o que o filme passa para de repente saber se aquele filme lá, né, aquele desenho, ele vai de fato só apresentar modelos, né, de comportamento adequado, empático, moral e ético, ou não, eu não sei sobre isso. E se eu não sei, eu tô sentada com meu filho assistindo, para quando aparecer aquele comportamento lá, eu falar, meu filho, olha só, isso aí não é legal. Isso aí, né, a gente não deve agir dessa forma. Se isso um dia acontecer com você, você devia fazer de outra forma, e não como o personagem fez ali. Entende? Então, é o tempo todo, né, que a gente tem que educar, né, enquanto pais, para fortalecer os nossos filhos e para que eles possam fazer a escolha certa e para que eles possam olhar e dizer, não, isso ali não é legal, isso aí não vai, né, não vai de encontro aos valores da minha família, isso aqui não serve para mim. Ou mesmo quando eles estejam no ambiente que não estejam, né, conosco e alguém ofereça assistir alguma coisa, ofereça, né, ele saber dizer, não, mas isso, né, isso vai contra o que meus pais me ensinaram, eu vou dizer que não, entende? E, e aí eu, né, te perguntei ali se tu tinha alguma experiência, como tu falou e tudo mais, porque eu, né, vou dar o meu depoimento pessoal como mãe,
né? As pessoas me acham meio anormal, né? Da forma como eu crio os meus filhos e as regras que eu tenho na minha casa. Mas elas funcionam. E de forma alguma, os meus filhos, por exemplo, né, são excluídos ou qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, entende? Né? Então, por isso que eu digo, né, quando a gente tem uma educação construída desde cedo, né, em cima daquilo, né, que eu falei, a gente consegue, né, ver os frutos, a gente consegue fortalecer os nossos filhos para que no meio dessa loucura toda que existe, ele, né, reme contra essa loucura toda e ele faça aquilo que realmente é o mais adequado. Só que ter filhos envolve, né, se dedicar, envolve se sacrificar, envolve se envolver da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tu tem só um filho? Eu tenho 3. Meu Eu, então, trabalho triplo. Nossa senhora! Né? Então né? Mas não é nada que seja impossível, né? Sim. É tudo possível. Não é fácil, mas é possível. Só que E qual que é o mais velho, assim? eu tenho trigêmeos. Ah, Mentira, cara! eu ia perguntar se o mais velho, por exemplo, depois que ele atinge uma certa idade, ele vai ganhar um celular. Ele não consegue influenciar o mais novo, assim, que meu irmão mais velho tem, e eu não tenho, não fica bravo, mas tu não tens essa experiência. Não. Daí eles têm essa situação com os primos, né? E daí como é que Sim. funciona isso? Hã? Deles se sentirem tipo assim, o meu primo tem celular, aí vê... Não, eles não se sentem. Eles não se sentem. Eles não se sentem. Eles não se sentem, eles não pedem. Eles Então. têm muita clareza. São do todos que é. meninos? 2 meninas e um menino. E eles têm quantos anos? Fizeram 12 agora essa semana. Meu. Eles estão bem no sexto, sétimo. Sexto. Aham. Vamos ver Nesse tema em específico, né? Não que em todos não sejam, mas nesse tema em específico, o que mais vai fazer a diferença, na verdade, para que isso não ocorra, é o papel, né, dos pais na educação dos seus filhos. Porque se cada um cuidar do seu, quando a gente tiver todo mundo em conjunto, a coisa vai funcionar melhor. Não tem ninguém que fica sem ter, né? Todo mundo fica igual, assim. Eu digo no sentido de valores mesmo, de educação, né? Sim. E quais estratégias tu considera, tipo, adequadas, assim, pra, estipular qual idade que eu vou dar um celular pro meu filho? Ou quando que ele vai ver, sei lá, tal filme, tal programa, tal série? Tu vais pela idade que tá recomendada, assim, É. ou pelo que tu acreditas? Pelo que eu acredito. Não confias muito? Nada! Absolutamente não confio! Tu chegas a assistir antes, assim, pra ver se eles podem? Se eu chego a assistir antes, algumas coisas sim, outras eu pesquiso, leio as críticas, né? Assisto partes ali, conforme as críticas expõem alguma coisa, né? Mas normalmente, assim, só de ver o trailer já dá pra saber, né? Já dá pra Já assistir. dá pra saber, né? Sim, já dá pra fazer uma ideia. Já dá pra saber. Então, né? E tem alguma diferença dos meninos para as meninas? Na minha percepção, assim, as meninas, elas têm muito mais a necessidade, até porque elas querem se sentir bonitas, daí tá Porque as nessa meninas, fase. assim, né, em termos de desenvolvimento, as meninas, elas amadurecem antes que os meninos, né? Sim. Então, claro, né, elas já vão ter, uma curiosidade, um olhar, algumas coisas aí, né, pensando em termos de sexualidade, quando chega na adolescência, antes do que os meninos, né, pelo próprio amadurecimento. Mas, né, é claro, a gente vive uma sociedade que preza muito a estética, a beleza, então, claro, né, da mulher principalmente. Então, claro que nas meninas isso vai ser um pouco mais aflorado. Mas a beleza é importante, né? Eu defendo a beleza, importa sim, a gente precisa trabalhar a feminilidade das meninas, e isso desde cedo, mas existe uma diferença entre trabalhar o que é ser feminino e o que é sensualizar, uma coisa bem diferente da outra, né? Então a gente tem que sim ensinar as meninas a serem femininas, porque para mim isso é muito importante, eu vejo como importante, mas, né, sem necessariamente sensualizar, né? Então tu achas um pouco, nessa idade, né? É um pouco mais difícil botar rédea, assim, nas meninas, por exemplo. Por elas estarem um pouco mais pra frente do que os meninos. Acho que, né, acho que não que
que seja mais difícil, mas como elas despertam antes para alguns assuntos, né? Digamos assim, com as meninas provavelmente estabelecer limites e conduzir de uma determinada, né, forma, né, vai acontecer antes do que com os meninos que amadurecem um pouquinho depois. Né? Mas quando amadurecer vai ter que orientar do mesmo jeito, vai ter que guiar da mesma forma. Mas eu acho até que para as meninas é mais fácil entender isso, já que elas amadurecem mais rápido, né? Pelo menos assim, uma visão minha. Tu diz como? De falar sobre isso e delas entenderem como... É que as meninas naturalmente são mais comunicativas, né? Assim, né? Em termos de desenvolvimento, por exemplo, lá na primeira infância, né? As meninas desenvolvem a parte da comunicação primeiro e os meninos desenvolvem a parte motora primeiro. Salvo raras exceções, enfim, né? Peculiaridades. Mas se não é dessa forma, então, né? Naturalmente a mulher já fala mais, ela já se expressa mais, já pergunta mais, já, né? Já vai conversar mais sobre a temática nesse sentido. Então, claro, vai perguntar mais, já vai atrás de mais informação. Aí sim. É muito importante eles e elas, todas as crianças entenderem o porquê, né? Por exemplo, os teus filhos, eles entendem o porquê que tu fazes isso, acredito eu. Ah, sim. Sim. Porque senão fica, não pode, porque não, assim, eles não entendem. Ah, não, com certeza, né, existe né, precisa existir uma coerência, né, e uma explicação, porque, né, digamos, porque os nossos valores são esses, porque as nossas práticas, né, são essas, dentro da nossa casa funciona assim, com certeza, claro, né, quanto menor a criança, menor a explicação, à medida que ela vai crescendo, ela vai questionar mais, e claro, a explicação também vai sendo ampliada, né, com certeza. Não é uma proibição só por proibição, tem que ter um entendimento daquilo ali. Isso, era isso que eu tinha perguntado antes, de como levar isso pra elas, elas entenderem, né? Pra não ser aquele negócio que eles tinham falado de por que não. Ah, sim. De questionar e não falar. E claro, né, e existem situações que né, que digamos, tem todo esse entendimento, mas existem situações que, né, a mãe de vocês também já deve ter passado por isso com vocês, que não é não, né? Sim, que existem situações que é assim, porque isso não pode, né? Mas isso não é a maioria, né? Na maioria das situações existe todo um entendimento do porquê de determinada regra, porquê que determinada coisa não é saudável, desde uma alimentação até o uso de uma roupa, de um esmalte colorido, de uma criança usar um salto alto, enfim, né? De usar a linguagem sensual para se comunicar. É isso aí. Sim. Tá bem evidente, assim. Meu Deus. Elas estão... Mas eu vejo também muito pelas séries e por qualquer coisa que as crianças forem assistir, por exemplo, um canal para criança. Além da adultização, assim, eu vejo muito consumismo. Qualquer série que tu for ver, Natal de uma criança, tem 1001 presentes na sala de estar. E isso fica muito normal, assim, para as crianças. Tu também monitoras isso, assim, de mais exagero de coisa? Então, a educação clássica, ela preza pelo ser e não pelo ter, né? Então, a gente trabalha desde sempre, né? Com o ser e ser validado pelo que você é e não pelo que você tem. Então, sim, é mais importante ser do que ter, né? Mas isso tem que ser construído ao longo do tempo, novamente, porque se o seu filho ele, né, sempre só teve, né, ele ganhou de tudo e de repente você muda, enfim, é claro que ele vai estranhar, é claro que ele vai, né, fazer uma birra e vai te testar e vai te desafiar, sem dúvida, porque se ele foi construído de uma forma e de repente muda, não que não deva mudar para melhor, claro que deve, mas, né, as coisas elas não são instantâneas, né? Vai um processo até se adaptar. É mais complicado mudar. Sim, como qualquer hábito, né? Sim, qualquer hábito nosso, né? Seja, né, alimentação, qualquer hábito inadequado, né? Que a gente vem num percurso e de repente, por qualquer motivo que seja, porque eu me dei conta que é mais saudável comer de outro jeito, que é necessário fazer atividade física, enfim, né? Que eu preciso ler mais, o que for. E a gente muda, no começo vai ser um processo de adaptação que vai ser difícil. Só que é quando é a gente com a gente mesmo, digamos assim, que é menos ruim. E quando, né, envolve uma outra pessoa que a gente não tem o controle, como, por exemplo, um filho que vai te desafiar, que vai fazer birra e tudo mais, né? Se torna um pouco mais cansativo, mas se faz necessário, porque toda mudança vai passar por essa questão, né? Diz aquela frase, né? Tem que piorar para melhorar. Sim. E além do que tu tinhas falado, né, que
prejudicar a autoestima da criança, essa autoexposição, por exemplo, nas redes sociais, pode trazer também prejuízos em relacionamentos e na própria identidade dela? Ah, sim, porque a criança, ela tá construindo a sua identidade. E a criança, ela tem que construir a identidade baseada em quê? Na leitura adequada, no brincar, né? Seja com adultos, com os pares de idade. Ela tem que explorar esse mundo. Ela não tem que estar envolvida com empreendedorismo mirim, ela não tem que estar envolvida com sexualidade, entende? Com, né, essas questões aí, ela, né, com o cabelo, como vai, né, com cuidado com o cabelo, com skincare, ela não tem que estar envolvida com nada disso, isso não é coisa de criança, entende? Né? Assim como criança não namora, criança não faz esse tipo de coisa, isso é muito claro. Então, criança tem que se desenvolver, tem que construir aí né, a sua individualidade, a sua identidade a partir do que é de criança. E à medida que isso não é feito, que ela vai construindo ali a sua identidade a partir de coisas que são, né, para o público adulto, e muitas vezes até mesmo para o público adulto aquilo é inadequado, né? até mesmo para esse público. Ela se constrói dessa forma, né? Ela se vê daquela forma, ela entende que ela é validada daquela forma. Então, ela vai crescer sensualizando, ela vai crescer tendo a necessidade de ter determinadas coisas, ela, né, entende? E aquilo ali, né, com certeza vai influenciar a forma como ela se relaciona com o outro, né? O que ela espera do outro, né? Seja que valorize a beleza dela, seja que, né, que receba coisas, enfim. Então, com certeza, afeta a forma como a gente se relaciona, porque a forma como a visão que a gente tem da gente mesmo, né? A gente sempre forma 3 visões, né? A visão de si, a visão do outro e a visão do mundo. E isso é construído ao longo, né, da nossa infância, adolescência. E se né, essas 3 visões que eu vou formar, elas estiverem relacionadas, né, então, a esses conteúdos que nem são apropriados para a minha idade, é claro, isso eu vou carregar comigo, isso vai influenciar a forma como eu desenvolvo meus pensamentos, as minhas crenças, e vai influenciar a forma como eu me relaciono com outra pessoa, seja um relacionamento afetivo, né, conjugal, seja, né, com filhos, com amizades e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Tu achas que por elas terem passado, por exemplo, um exemplo muito extremo de novo, uma criança que foi exposta, a Camilinha, por exemplo, quando ela tiver uma filha, vamos supor que ela seja mais velha, tu achas que ela pode ver os erros que foram cometidos com ela, ou tu acha mais provável, por exemplo, ela achar normal e deixar a filha fazer também, porque foi a infância dela e foi uma infância boa, assim? Uhum. Se ela continuar com a mesma perspectiva de que foi boa, ela vai, né, achar natural, né, seguir o mesmo caminho. Mas normalmente, para vocês entenderem, a gente sempre tem 3 padrões de comportamento a partir das crenças que a gente desenvolve, né? Independente se for relacionado a isso ou não, mas todas as crenças que a gente desenvolve, a gente vai apresentar 3 padrões de comportamento. Um deles é o de evitação, né? Se eu tenho uma determinada crença, eu posso então evitar alguma situação que aquela crença seja ativada, né? Eu posso ter o comportamento, então, digamos assim, de hipercompensação, que seria, digamos, como é que eu poderia dar um exemplo? Vou pegar um exemplo que não tem relação com isso agora para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha aí, né, uma crença de que as pessoas, elas não gostam de mim, né, por algum motivo, né, talvez na minha infância, né, eu tenha tido aí uma situação parental que me abandonou, ou, né, alguém que, né, não me cuidou o suficiente, enfim, e eu tenho uma crença de que, né, eu não sou digna de amor, de que as pessoas não gostam de mim. Então, né, nos relacionamentos que eu vou estabelecer, né, eu vou poder ter esses 3 padrões de comportamento, que seriam, de repente eu vou evitar, digamos, qualquer tipo de relacionamento mais íntimo, de apego com alguém, porque eu acredito que essa pessoa não vai gostar de mim. Então, é melhor eu nem tentar ter um relacionamento com ela, porque ela talvez não goste de mim, isso vai me doer muito, porque é mais uma pessoa que não vai gostar de mim, então eu nunca acabo tendo intimidade com ninguém. Eu, de fato, fico de uma forma muito superficial nos meus relacionamentos para não passar por essa situação. Então, eu estou evitando, né? O outro padrão de comportamento seria, por exemplo, eu sempre acho que as pessoas não gostam de mim, eu continuo pensando isso, mas eu quero que elas gostem. Então, eu vou me aproximar, né, digamos assim, a tal ponto que eu vou talvez fazer tudo que a outra pessoa me pede, que a outra pessoa, né, deseja de mim, mesmo quando não for saudável, porque eu acredito que se eu fizer tudo que ela me pede, ela vai em algum momento gostar de mim.
entende? Então eu faço tudo, mesmo que talvez algumas coisas não sejam adequadas, que sejam pedidos abusivos, porque eu quero que ela goste de mim, porque eu preciso que ela goste de mim. Então esse é um outro padrão. E o terceiro padrão de comportamento seria: as pessoas nunca gostam de mim. Então eu vou me aproximar das pessoas, mas eu já vou fazer coisas que eu sei que as pessoas vão deixar de gostar de mim, de propósito, como se fosse, entende? Porque elas não vão gostar de mim mesmo, então não tem problema se eu fizer coisas que eu vou magoá-las. Então a gente tem esses 3 padrões de comportamento a partir das crenças que a gente desenvolve. Então, independente de se for esses casos, digamos, vamos supor assim, mais graves e radicais, né? De ter passado por uma situação ali de sexualização, de sensualidade exagerada, ou outras coisas que todos nós passamos, né, na nossa educação, no nosso, né, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, que a gente também tem, né, as crenças ali e nem sempre a gente se dá conta. Então, dependendo de, né, de como ela significou isso, de como serão daqui para frente os relacionamentos dela, né, pode ir para um caminho ou para outro. Uma criança, por exemplo, bem novinha, um bebê praticamente, que foi exposto a essas coisas, por exemplo, tem muitos problemas sociais, né? Vamos supor uma mãe que não tinha condições financeiras, a criança acabou sendo exposta a essa sexualidade, assim, antes dos 2 anos. Isso fica no subconsciente dela, ela considera aquilo como aprovação, assim, já? Ou não tem nada a ver? Eu não, né, não sei exatamente que tipo, né, digamos, de experiência, vamos supor que você possa falar, sei lá, né, não sei se é isso que tu quis dizer, mas digamos assim, vamos pegar uma mãe que tá, né, tendo relações sexuais ali e o bebezinho tá foi ali isso que eu quis deitado, por dizer. exemplo, né, na caminha. É saudável? Não, claro que não é, né? A criança, ela não entende o que é aquilo ali, ela não tem malícia, ela não sabe que aquilo é sexo, nem nada disso. Mas algum significado ela vai dar para aquilo ali, né? Porque a pessoa vai estar tendo relações sexuais, difícil, né? Vai ter ali, criança com 2 anos, ela já consegue, né, enxergar, ela não vai entender o que está acontecendo, e aquilo ali, ela vai dar um significado para aquilo ali, mesmo que ela não saiba, aquilo ali é sexo, aquilo ali é, né, tal coisa, mas algum significado e alguma marca, né? Uma coisa muito forte Sempre vai também ter, para uma criança. né? Né, como por exemplo, né, uma criança que ela, né, ela pode estar ali no berço e de repente ela nem tá vendo, mas sei lá, tem um casal brigando lá no outro cômodo da casa, ela nem tá vendo nada, mas ela tá escutando os gritos, os berros, enfim, né? Né, a estrutura cerebral dela vai ficar em alerta, né? Porque aquilo é um estímulo excessivo ali para ela, então ela vai ficar. Então, normalmente, aquela criança que ela, né, sei lá, caiu um negocinho, ela já vai estar em alerta, entende? Ela não sabe exato o que aconteceu lá com o pai, com a mãe, enfim, que era briga, enfim, com aquela idade. Mas ela sabe que aquele estímulo auditivo, né, digamos, soa perigo. Então, cai uma coisinha lá, ela, né, já tá assim, né? Ela já tá com aquele olhar em alerta. Então, algum significado é dado para aquilo. Quais são os sinais de que uma criança ou adolescente pode estar sendo exposto precocemente à sexualização online? Então, né, aí a gente tem que avaliar ali, né, o conteúdo, né, porque existe uma diferença. Vamos pensar assim, ó, né, vamos pensar um caso de, sei lá, um pai que deixa o filho, né, de uma forma precoce, né, ter ali uma conta no Instagram, por exemplo, né. Uma coisa é o filho postar lá a foto fazendo, né, a filha, vamos pegar a menina que a gente falou muito aí da questão, né, da sensualidade, da beleza, ela postar lá fotos fazendo seu skincare, ela, né, com caras e bocas e, né, poses sensuais, enfim, isso aí já é, não é o caso mais grave, né, enfim, sei lá, vamos pegar o, né, da Camilinha, enfim, não é o caso, né, mais grave, mas já é, entende? Agora é diferente, né, a criança vai lá e, sei lá, posta a foto dela jogando lá um joguinho, ela brincando com seus brinquedos, ela, né? É diferente ali, não tem nenhuma adultização, isso seria entende? o uso normal de uma rede social para uma criança. Sim, né? Ela tá postando, sei lá, ali o que ela tá brincando, ela tá, né, postando a foto com a família, o cachorrinho de estimação, né? Enfim, isso não, né, não envolveria uma questão de adultização. Agora ela tá postando, né, que ela foi comprar várias maquiagens, ela tá postando a roupa de marca que ela comprou, as combinações que ela tá fazendo, né, o cabelo que ela, né, foi no salão, enfim, daí isso já, né, isso não é um universo infantil, isso é um universo adulto, né, isso aí já é, digamos, de uma coisa que parece simples, mas já é. E, na verdade, o mais simples é o que mais acontece. Esses casos esdrúxulos aí, né?
Não são a maioria, são graves, existem, mas não são a maioria. A maioria são os casos mais sutis, mas que Sim. influenciam também no desenvolvimento, né, e na construção da identidade da criança. E ela pode até passar a não saber o que gosta, né? Por justamente já, tipo, considerar, eu vou fazer isso. E daí não presta atenção em mais nada e... Porque ela tá perdendo a infância, Exato, né? Ela tá isso. fazendo uma coisa que não é pra idade dela, entende? Então ela tá perdendo a infância, né? Porque o brincar é o treino pra vida adulta. A criança brincar, ela tá treinando pra vida adulta. E se ela deixa de brincar porque ela está, entende? Né, se ocupando com essas coisas que não seriam da idade dela, ela tá deixando de construir a sua identidade de uma forma saudável. Tu tinhas falado dessa questão dos desenhos, tu comentasse agora de skincare e roupa. Eu lembro de quando eu era criança, a maioria dos desenhos que eu assistia era tipo assim, Bratz, que era elas tudo na moda e delas eram secretárias de uma mulher da moda e era roupa. Então eu vejo que, tipo assim, muito dessas coisas vem até dos desenhos. Sim, Barbie, sim. por exemplo. É verdade, Barbie, né? Meu Deus, eu abro aquele closet dela. É verdade. Então eu acho que, tipo, muito vem antes da rede social. Sim, já existia, né? E aí, de novo, né, entra na situação, por exemplo, ali. Né, pegar o desenho clássico ali, que é o da Barbie, né? Que eu também era criança e também assistia, né? Mas nem por isso, entende, teve uma adultização. Por quê? Porque se Sim. você tem um pai e uma mãe que tá do seu lado, né, no sentido de estar assistindo, mas ela não vai incentivar que você faça aquilo, né, você consegue saber, não, aquilo lá é lá no desenho, mas aqui na minha casa é outra coisa. É uma influência que não precisa ser seguida. Né? Exato. Eu tô assistindo ali, mas isso não significa que agora eu vou, né, vou fazer. E o que muitas vezes acontece é o discurso dos pais assim, mas ela gosta, mas ela quer, entende? Não, mas ela quer fazer isso, ela quer, ela gosta de fazer aqui, né, os vídeos de roupas, ela gosta de fazer skincare, ela gosta, entende? Gosta Mas- porque viu e achou Exato, normal, ela né? viu em algum Normalizou. lugar, ela tá vendo onde? Dentro da sua casa, ela tá vendo na TV, ela tá vendo no desenho, e daí tá faltando alguém chegar lá e dizer, não, minha filha, mas isso ali é só no desenho da Barbie, na vida real não é assim, você não tem idade pra isso, você não tem que fazer isso, o dia que você tiver idade a mãe vai te ensinar, o dia que, entende? Né? E aí falta, muitas vezes, esse, né, digamos, esse detalhe, que é o que a gente fala, Cuidado, né? que é essa, digamos, essa educação sobre aquilo ali pra saber que aquilo, né, tá lá. Que a gente poderia pegar qualquer outra coisa, né? Vamos pegar o exemplo de meninos que vão assistir o filme de super-herói, né? Ele vai assistir o filme de super-herói e ele tem que ser ensinado que ele não vai sair e vai bater em todo mundo, e vai, entende? É a mesma coisa. Então, ele vai assistir ali, mas precisa alguém dizer, né? Meu anjo, olha só, isso lá é no desenho, né? Você sabe que você não pode chegar lá e bater assim no seu amiguinho, porque não vai ficar tudo bem depois, entende? Mas isso tem que ter um adulto que diz, a criança não vai saber disso tudo sozinha. Jogos também influenciam, assim, por exemplo. Eu tenho minhas primas, elas são bem pequenininhas, assim. Elas têm muitos jogos de fazer maquiagem nas meninas. Tu acha que eles influenciam mais que a TV? Eu pensei que tu falou jogos online, não é jogos não, online. Não, jogo tu no diz. celular mesmo, assim. Aham. Fazer uma maquiagem na boneca, daí veste a boneca, daí agora a boneca vai desfilar. Aham. Elas têm várias dessas coisas, assim. Tu achas que é a mesma coisa que o desenho? É uma influência que, se o pai monitora, Aham. fica tranquilo? É que já começa que assim, né? Ela poderia não estar no celular, ela poderia Sim. estar então brincando de boneca, né? Começa com isso, que já não precisaria. Então, entre estar no celular brincando com esse jogo e brincar, né, fisicamente com a boneca, por exemplo, brincar com a boneca é o que ela deveria estar fazendo, né? Não, mas ela tá nessa situação no celular. Então, de preferência que fosse algo educativo, né? Algo mais, né? Digamos assim, então, sei lá, ela tá fazendo ali uma atividade que ela tá aprendendo inglês, entende? Ela tá, né, digamos, pela faixa etária, não sei, né? Entende que tá, 8 e 4. né, trazendo, né, algo, né? Porque mesmo que não, né, pareça não tão nocivo, mas ainda assim, né, de certa forma tá estimulando que, né, a sensualidade, a beleza. Mas aí eu volto a dizer, elas estão brincando lá, mas se quando elas forem, né, pra vida real, elas quiserem transferir e a mãe falar, não, minha filha, mas aqui tu não vai se maquiar, aquilo lá é só lá no joguinho, que tu maquiou a tua boneca, maquiou lá, aqui na vida real, você não vai sair assim maquiada, eu não vou comprar maquiagem pra você ficar fazendo isso. De novo, daí a gente tá educando, entende? Sabendo que lá naquele espaço lá no jogo, então tá acontecendo aquilo ali, eu tô brincando, eu tô me entretendo ali, tô, sei lá, né, como a maioria dos pais dá, às vezes no restaurante pra, né, enfim,
Não tô dizendo que eu concordo, mas é onde, né, digamos, seria o menos ruim, digamos assim, né? Então, né, consegue saber que é naquele momento e que nos outros não, entende? Eu não vou transferir isso ali de novo, né, pro meu dia a dia, né? Ah, não, mãe, então eu também quero um monte de maquiagem, eu quero. Não, né? Isso ali é pra boneca, isso ali é no joguinho ali. Mas muitas vezes o que falta, né, na nossa sociedade hoje é isso, é fazer essa orientação, porque às vezes os pais, eles acham que a criança é um terceiro adulto e ela não é, ela não pode ser tratada assim, ela é criança, ela não é um terceiro adulto na relação de um casal, por exemplo. Ela é criança, ela tem o direito, né? Inclusive, se a gente for falar de legislação, né, de estatuto da criança e do adolescente, enfim, ela tem o direito de ser guardada, de ser resguardada, né, a sua infância e de ela fazer o que é correspondente à infância. Pois é, quais as leis que existem dentro do ECA, né? Eu não saberia, né, te dizer assim, Sim. mas em termos gerais, né, ele busca preservar, né, a ideia é que se busque preservar e proteger as crianças, e daí por isso que eu digo, já existe, entende? Uhum. Já existem itens lá, eu não sei de cor, mas, se pegar para ler, vai ter lá os itens que já protegem a criança, então, né, já existe algo que vigora sobre aquilo, só que tá faltando, né, aquilo de fato Fiscalização. acontecer. E aí eu digo isso não, né, não é no âmbito só da rede social, isso é num todo, é a nossa sociedade que caminha dessa forma, né, enfim, né, no período pós-revolução industrial se pensou na infância como uma fase a ser, né, resguardada, enfim, mas lá para cá muitas mudanças, né, foram acontecendo, de novo eu digo, na moda, na arte, na música, e elas vão de grãozinho em grãozinho até que, né, chegam ao ponto que a gente está hoje, que infelizmente tem coisas péssimas, né? Sim. Infelizmente. Cara, é isso. É isso, já deu nosso tempo. Larissa, muito obrigada, né, por ter vindo nesse horário aí conosco, na sexta-feira. Não, tranquilo. E no início, esqueci de te agradecer. Obrigada. Não, imagina. E aí eu posso deixar uma Claro, mensagem, claro. né? Enfim, eu sei que é mais para alunos, mas mesmo assim quero, né, deixar uma mensagem, porque, além de ser psicóloga, mãe, enfim, papel que eu também exerço, né, aqui dentro da escola, nós somos uma escola que, né, vocês estudam aqui, vocês sabem que nós somos cristãs, então eu gostaria de finalizar, né, com, né, uma frase que diz muito, pensando nessa questão de guardar as crianças e de proteger, que talvez vocês conheçam, né, que né, um versículo bíblico que diz assim, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E, né, a quem muito foi dado, no sentido de nós termos filhos, né, as crianças. Então, né, quem recebeu essa bênção e esse presente, muito será cobrado. E será cobrado em termos do quanto você protegeu o seu filho, do quanto você, né, guardou os seus olhos e defendeu a sua alma. Então, que enquanto pais e educadores, né, a minha mensagem é que nós possamos, né, de fato, né, guardar, ser os guardiões dos nossos filhos e das nossas crianças. Lindo, parabéns. Muito obrigada. Obrigada a vocês.